campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, meus irmãos. Sejamos bem-vindos ao canal do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier, dando sequência às nossas reflexões diárias, livro Estude e Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, pelos espíritos Emmanuel e André Luiz. Hoje o capítulo proposto é o capítulo 25.1, que tem como título Nas Crises da Direção. O texto de Emmanuel é embasado no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9, e também na questão 876 do Livro dos Espíritos. Vamos ver o capítulo 17, então, do Evangelho segundo o Espiritismo. No item 9, vamos ver o que nos diz. Os superiores e os inferiores. Diz assim: aquele que recebe a autoridade terá que prestar contas, assim como aquele que recebe a riqueza. Não acreditem que a autoridade seja dada para satisfazer o vão prazer de mandar, assim como acreditam erroneamente a maior parte dos poderosos da terra, que pensam que a autoridade lhes foi dada como um direito ou uma propriedade. Deus tem provado constantemente que a autoridade não é um direito, e muito menos uma propriedade, pois a retirada dos que dela se acham proprietários quando lhe convém. Se a autoridade fosse um privilégio ligado à pessoa, ela seria intransferível. Ninguém pode dizer que uma coisa lhe pertence, quando ela pode ser retirada sem o seu consentimento. Deus concede a autoridade a título de missão ou de prova, quando quer, e a retira quando julga necessário. O texto segue e nós vamos dar uma olhada agora na questão 876 do Livro dos Espíritos, que diz assim: fora o direito estabelecido pela lei humana, qual é a base da justiça segundo a lei natural? O Cristo disse: façam aos outros o que gostariam que os outros fizessem a vocês. Deus colocou no coração do homem a regra da verdadeira justiça, pelo desejo que cada um tem de ver seus direitos respeitados. Na incerteza de como deve proceder em relação ao seu semelhante, numa determinada circunstância, o homem deve perguntar a si mesmo como gostaria que os outros procedessem com ele na mesma circunstância. Deus não poderia dar-lhe um guia mais seguro do que a própria consciência. Tem aqui, vamos ver um pequeno trecho do comentário de Kardec. Realmente, o critério da verdadeira justiça está em cada um querer para os outros aquilo que desejaria para si mesmo, e não em querer para si o que desejaria para os outros, o que absolutamente não é a mesma coisa. Como não é natural que alguém deseje o mal para si mesmo, se tomarmos o desejo pessoal como norma ou como ponto de partida, podemos estar certos de que somente desejaremos o bem para o próximo. Muito bem, meus irmãos. Agora o livro Estudo de Viva, o comentário de Emmanuel sobre esse capítulo. É muito fácil desinteressar-nos dos aspectos menos agradáveis do serviço necessário à preservação da verdade e do bem. Isso acontece principalmente quando as consequências não nos digam respeito. Se não temos a obrigação de inspecionar as deficiências da estrada, muito de raro em raro nos incomodamos com a brecha deixada pelo aguaceiro na base de um viaduto. Não sucede, porém, o mesmo com os responsáveis que dobrarão esforços para remover o perigo. Assim também no cotidiano. Queremos tranquilidade. No entanto, surgem riscos à frente. Somos pais e acordamos junto de filhos carentes de amparo em forma de advertência. Orientamos empresas e verificamos omissões ante as quais o silêncio seria apoio ao desastre.
exercemos funções educativas e fomos defrontados por ocorrências que comprometem a segurança da escola. Administramos instituições de interesse geral e encontramos falhas que não será lícito desdenhar com displicência, sob a pena de aprovarmos a influência das trevas. São esses os momentos mais dolorosos para os que receberam o encargo de velar por alguém ou por alguma comunidade. Nesses trechos periclitantes do trabalho a fazer, somos frequentemente impelidos à deserção. Entretanto, comandante algum é trazido a conduzir um navio a fim de abandoná-lo ao sabor das ondas em momentos difíceis. Que fazer, todavia, nas crises inevitáveis, quando é preciso apontar e retificar, esclarecer e definir? Nesses duros problemas, uma solução aparece luminosa e reconfortante. Nós podemos orar. Quando te encontres em obstáculos desse matiz, não censures os companheiros que passam despreocupados ante as lutas com que arrostas, nem te acomodes com o mal sob pretexto de lealdade à harmonia. Ora sempre, fiel ao bem da verdade e à verdade do bem, mesmo que todas as circunstâncias te contrariem. Pela prece, dar-te-á o Senhor a força justa com a medida adequada e a palavra precisa no rumo certo. Assim será sempre, porque se a criatura dirige, Deus guia. Manejamos a vida, mas a vida é de Deus. Nós reencarnamos aqui com responsabilidades, meus irmãos. Todos nós temos responsabilidades. Primeiro, a responsabilidade com o nosso próprio espírito. A responsabilidade de uma reencarnação de aprendizados. E no contexto da vida, nós temos responsabilidades dentro dos nossos lares. Com esses espíritos também que reencarnam aqui. Temos responsabilidades com as nossas esposas, com os nossos maridos, com os nossos filhos, com os nossos pais. Trazemos aprendizados reais dentro de um lar. E dentro dessas responsabilidades, também temos o nosso olhar limitado. Muitas vezes julgamos os nossos irmãos porque eles não se comprometem com os mesmos aprendizados que nós. É como diz Emmanuel, muitas vezes numa tarefa a qual o nosso olhar dirige a esse trabalho, um olhar de um aprendizado diferenciado na nossa caminhada. Estamos matriculados aqui com aprendizados diferentes. Todos nós trazemos experiências diferentes. Já trazemos as nossas próprias experiências de um espírito milenar. E nessa existência, temos o nosso olhar de acordo com aquilo que nós nos comprometemos ao reencarnar. Por isso não devemos julgar o olhar do nosso irmão, como nos diz Emmanuel no texto. Quando vemos uma empresa a qual nós estamos tendo a responsabilidade de dirigir, quando temos o lar com a responsabilidade de educar os nossos filhos, não julguemos aqueles que não têm nessa tarefa o mesmo olhar. Olhemos para nós. Qual o contexto que eu estou inserido nesse trabalho, nessa tarefa? E essa é a importância do nosso aprendizado. E quando nos depararmos, meus irmãos, com as dificuldades naturais de um espírito ainda que estagia com imensas dificuldades, como nós mesmos, que ainda crianças que somos, não temos as respostas para todos esses aprendizados. Temos tantas dúvidas, tantas limitações, tantos medos. E ao mesmo tempo trazemos aqui essas tarefas que nós nos comprometemos. E muitas vezes para nós parecem-nos tarefas dificílimas. E Emmanuel nos lembra da prece. Nos lembra de recorrer àquele que justamente é o grande responsável das nossas existências. Àquele que pertence tudo.
aquele que é o dono de tudo, aquele que é o criador de tudo, que é o criador de cada um de nós. Tudo que nós estamos estagiando aqui nesse mundo, meus irmãos, pertence ao nosso Pai, ao nosso Criador. Teremos que prestar contas sobre isso quando desencarnarmos. Teremos que mostrar que tratamos bem, que cuidamos bem, que fomos responsáveis dentro das tarefas a qual o nosso Pai permitiu que estivéssemos aqui estagiando e estivéssemos inseridos. Ao desencarnarmos, vamos lembrar e ampliar a nossa visão de espíritos que somos e veremos se tratamos bem a esses irmãos, se cuidamos bem dos nossos lares, se assumimos as responsabilidades necessárias dentro dos nossos trabalhos, dentro das atividades que nós estávamos ali, prontos para aprender. Sejamos firmes nesse propósito, meus irmãos. Recorramos ao nosso Pai. Vamos orar. Vamos elevar o nosso pensamento quando assim nos sentirmos limitados e com medos. Ele está sempre conosco. Muito obrigado pelo trabalho de hoje, por esse capítulo lindíssimo. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site.